Oi, pessoal! Todo ano o Brasil tem um grande desafio: montar o seu plano de jogo financeiro. Mas afinal, como é que o governo decide para onde vai cada centavo do nosso dinheiro? Bora mergulhar nesse universo para entender como tudo é financiado, desde a saúde até a educação. Então, a grande questão é essa, né? Como um governo decide onde gastar o dinheiro público? Pode parecer uma coisa de outro mundo. E olha, não é simples mesmo. Mas a resposta está num processo super interessante que a gente chama de ciclo orçamentário. Pensa nele como um mapa que guia todas as decisões financeiras do país. Para a gente entender bem esse ciclo, o melhor jeito é pensar nele como um verdadeiro plano de jogo do país. É a estratégia que define as prioridades, todos os lances, todos os movimentos financeiros para o ano que vem. Mas por que esse plano é tão importante assim? A resposta está num dilema básico. As necessidades de um país, são praticamente infinitas. Já os recursos, o dinheiro, esse é finito. E é aí que entra o orçamento público. Ele é a ferramenta que o governo usa para tentar equilibrar essa balança. Certo. E todo bom plano de jogo precisa ter regras, né? Regras bem claras. No nosso caso, no orçamento brasileiro, esse livro de regras é formado por 3 leis. Leis fundamentais que se conectam e dão a letra de todo o processo. A lógica por trás dessas 3 leis é bem legal. Dá para imaginar como um funil. A gente começa lá em cima com uma visão bem ampla, de longo prazo, e vai afunilando, sabe? Fica cada vez mais específico até chegar no detalhe do detalhe de quanto vai ser gasto em cada área no próximo ano. Bom, lá no topo desse funil, na parte mais larga, está o Plano Plurianual, o famoso PPA. Ele é tipo a grande estratégia, sabe? O plano de longo prazo que define as diretrizes, os objetivos e as metas de um governo, para um período de 4 anos. E aqui tem um detalhe muito interessante sobre o PPA, o seu ciclo de vida. Olha só, ele não começa e termina junto com o mandato de um presidente. Na verdade, o plano começa no 2º ano de um governo e vai até o 1º ano do governo seguinte. E por que isso? Essa sobreposição é de propósito, foi pensada para garantir a continuidade das políticas e para servir de ponte entre uma administração e outra. Descendo um pouco no nosso funil, a gente encontra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Ela é a ponte, o elo que conecta aquela visão de longo prazo do PPA com a realidade do dia a dia, com o orçamento do ano que vem. É a LDO que vai definir as metas e as prioridades para aquele ano específico, sempre com base no que foi planejado lá no PPA. E aí, finalmente, a gente chega na ponta do funil. Aqui está a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Esse é o documento mais pé no chão de todos. É orçamento na prática. É a LOA que vai estimar quanto dinheiro vai entrar e fixar nos mínimos detalhes onde cada centavo vai ser gasto no ano seguinte. Ok? Com as regras do jogo definidas, bora ver como essa partida acontece na prática. Essa jornada do dinheiro público tem um ciclo bem claro, que vai desde a primeira proposta até a sua execução final. Esse ciclo todo acontece em 4 fases principais. Primeiro, a elaboração. Depois, a apreciação lá no Congresso. Aí vem a fase de execução e, por último, o controle e a avaliação. Vamos passar por cada uma delas. Tudo começa, então, na fase de elaboração. Nesse momento, cada poder, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público, prepara a sua própria proposta de orçamento. Aí, o Poder Executivo junta tudo isso, consolida essas partes todas e monta uma proposta orçamentária única para o país inteiro. E é aqui que a gente vê a separação de poderes funcionando na prática. O Executivo tem a bola no início, ele é o único que pode propor o orçamento. Mas quem apita o jogo, quem decide, é o Poder Legislativo. O Congresso recebe essa proposta, analisa, debate, pode propor mudanças, as famosas emendas, e no final, dá a palavra final através do voto. Beleza? Depois que essa proposta única chega no Congresso, ela não vai direto para a votação. Antes, ela passa por um filtro super importante, a Comissão Mista de Orçamento, a CMO. Essa comissão, que tem deputados e senadores, estuda tudo e emite um parecer técnico. Só depois disso é que o projeto vai para a votação final em plenário nas 2 casas. Só que, nenhum plano sobrevive 100% intacto ao campo de batalha. O ano é longo, muita coisa acontece e o orçamento precisa ter um certo jogo de cintura, uma flexibilidade para se adaptar. E é para isso que existem os créditos adicionais. Eles são basicamente as ferramentas legais que permitem ao governo fazer ajustes no orçamento no meio do ano. Seja para cobrir uma despesa que não estava prevista ou para reforçar uma verba que acabou sendo menor do que o necessário. E esses ajustes vêm em 3 tipos diferentes, cada um com uma função. Os suplementares, como o nome diz, suplementam, reforçam uma verba que já existia, mas se mostrou pequena.
Os especiais criam uma despesa nova, do zero, algo que não estava no plano original. E os extraordinários, bom, esses são para emergências mesmo. E aqui tem um ponto super importante. Os créditos extraordinários não são para qualquer coisinha, para qualquer imprevisto. A Constituição é bem específica sobre isso. Eles são só para situações extremas. Pense em guerra, comoção interna, calamidade pública. São para aquelas despesas que são tão urgentes, mas tão imprevisíveis, que simplesmente não dá para esperar todo o processo normal de aprovação no Congresso. Mas e quando o ano acaba? O jogo não termina aí, não. Aí é hora de olhar o placar, de analisar a partida. A gente entra na fase de fiscalização e avaliação. Essa última etapa, a de controle, é absolutamente vital para a saúde de todo o sistema. É o momento em que os órgãos de fiscalização entram em campo para checar se o dinheiro público foi gasto direitinho, exatamente como a lei mandou. Isso garante transparência e a responsabilidade de quem está administrando a grana. E no fim, por que tudo isso importa tanto? É porque, no fim das contas, é esse plano de jogo todo que vai definir quanto dinheiro vai para os hospitais, para as escolas, para as estradas, para a segurança. Ou seja, ele impacta diretamente a qualidade dos serviços que chegam para todo mundo e, claro, a vida de toda a população. Então, entender o ciclo orçamentário mostra para a gente como o plano é feito. Só que isso também deixa uma reflexão importante, né? Agora que a gente conhece as regras do jogo, como é que se garante que a partida vai ser bem jogada? Como ter certeza de que os recursos públicos estão sendo usados da melhor forma possível? A resposta talvez não esteja só no governo, mas também na nossa vigilância, na nossa participação como sociedade.